Primeira carta de Paulo aos Coríntios, páginas 1 a 5. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Dê um like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Saudação. Paulo, chamado a ser apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a serem santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça que Ele vos concedeu no Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos confirmará em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Divisões na comunidade. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no sentir e no pensar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto, porque cada um de vós fala assim: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será Paulo quem foi crucificado por amor a vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que fostes batizados no meu nome. Ah, sim, batizei a família de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. A pregação da cruz e a sabedoria. A pregação da cruz é a loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o disputador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo. De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas, pela loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos, os chamados, não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pregação de Paulo com fraqueza. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria. Pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Sabedoria de Deus. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo, falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem.
Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Pois, se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Mistério revelado pelo Espírito. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritualismo. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho. Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. A função dos pregadores. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estais apenas no nível humano. Pois, que é Apolo? Que é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu sua tarefa, eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são, propriamente, importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Cristo, o único fundamento. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida, o dia manifestará, pois ela se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio, aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ninguém se iluda, se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco, para tornar-se sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ponto. Assim está escrito, aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são fúteis. Portanto, ninguém ponha sua glória em ser humano algum. Sim, tudo vos pertence, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Loucos por causa de Cristo. Que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que minha consciência não me acusa de nada. Mas isto não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardar que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então,
Cada um receberá de Deus o devido louvor. Estas coisas, irmãos, expliquei em figuras, a respeito de mim e Apolo, para vosso proveito, para que de nós aprendais a regra, nada além do que está escrito e não fiqueis cada qual torcendo por um contra o outro. Pois quem é que te faz diferente? Que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebeste tudo o que tens, por que, então, te glorias, como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados. Já vos enriquecestes. Sem nós, já começastes a reinar. Oxalá estivesses mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e humanidade. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sensatos em Cristo, nós somos fracos, vós fortes, vós sois tratados com honra, nós com desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e vivemos errantes, esgotamo-nos no trabalho manual, somos injuriados, e abençoamos, somos perseguidos, e suportamos, somos caluniados, e exortamos. Tornamo-nos como que lixo do mundo, a escória universal, até o presente. Pai modelo a ser imitado, isto vos escrevo, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos exortar como a filhos queridos. De fato, mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei no Cristo Jesus. Portanto, eu vos peço, sede meus imitadores. É justamente por isso que vos enviei Timóteo. Ele, filho meu querido e fiel no Senhor, vos recordará minhas normas de vida em Cristo, tais quais eu tenho ensinado, por toda parte, em cada igreja. Imaginando que eu não voltaria a vós, alguns se encheram de presunção. Ora, se Deus quiser, irei em breve estar convosco e, então, tomarei conhecimento, não das palavras desses presunçosos, mas do que efetivamente fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em força ativa. Que preferis? Que eu vá até vós com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Leia a Bíblia todos os dias. Assista a estas videoleituras de cada livro. Veja também as outras playlists. Cada uma traz o texto completo dos outros livros do Novo Testamento.